E nosso estudo de hoje está na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. A frase bastante conhecida de Paulo. E Emmanuel vem comentar na lição 79, os mais e os discípulos. O discípulo aplicado assevera, de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. O aprendiz preguiçoso declara, não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. O primeiro galga a montanha da decisão, identifica as próprias fraquezas, entretanto confia no Divino Mestre e delibera viver-lhe as lições. E o segundo estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Reconhece as graças que o Mestre lhe conferiu, todavia prefere furtar-se a elas. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. O mais é a conjunção que nos processos verbalistas habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocada à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-nos a indecisão, a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras apenas denunciam-nos o rumo. Assim recomendam meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Assim aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Através de uma palavra pequena e simples fazemos a profissão de fé ou a confissão de ineficiência. Lembremos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos lá, gente. Em primeiro lugar, né? O texto de Paulo hoje foi construído em um momento em que Paulo está numa cidade e que o texto bíblico fala apenas que por conta de umas mulheres, né, uma mulher, eu não me lembro agora a palavra exata que ele usa, mas é uma palavra mais ou menos assim, uma mulher má, né, ele acabou sendo apedrejado. Mas no livro Paulo Estevão conta com mais detalhe, que essa mulher era casada com alguma figura política da época e que se interessou pelo Paulo e foi galantear para cima do Paulo. Como o Paulo não retribuiu, ela na bronca ela foi dizer para o povo dela que ela tinha sido galanteada ao contrário, porque o Paulo é que havia, né, se atirado para ela. E por conta disso as autoridades condenam Paulo à morte e o apedrejam até quase à morte, porém Paulo não desencarnou nesse apedrejamento. E ele usa essa frase, tudo posso naquele que me fortalece. O Emmanuel, que tem o costume, né, de ser um poeta nato, criando telas mentais, dessa vez ele faz um trocadilho, uma brincadeira com a língua portuguesa. Ele pega uma conjunção mais, M-A-S, mais, e ele vem mostrar para a gente o quanto ela pode fazer diferença sendo utilizada de um lado ou do outro da frase, quando a gente for construir uma frase, como as desculpas que a gente dá. Porque o que acontece, né? A gente vai perceber, as pessoas de boa vontade, normalmente elas falam assim, eu não tenho conhecimento, mas Jesus vai me dar o conhecimento. E elas partem para dentro para poder, com boa vontade você acaba fazendo tudo. Partem para dentro do trabalho e vão aprendendo as suas minúcias com o tempo e com aqueles que estão mais experientes. Já tem outros que sempre vão colocar o mais depois. Fala assim, eu acredito em Jesus, mas estou muito distante dele. E utiliza a mesma conjunção, essas 3 letras, para poder se distanciar. E aí Emmanuel começa a fazer uma comparação, né, de como a gente coloca, né, essa conjunção em nossas vidas. Muitas das vezes não ali no papel, porque a grande maioria de nós, né, aqui no Brasil principalmente, a grande maioria não tem nem condição de estudar em um vernáculo, então sabe que a língua portuguesa é uma língua das mais complicadas. Até aquele que fez um curso superior de português sabe que se quiserem fazer uma prova difícil para derrubar, o português está entre as línguas mais complicadas do planeta, né? Então não se trata disso, se trata de uma conduta de cada um de nós, da gente se posicionar. O que eu quero fazer? Eu quero ficar estagnado na minha posição, me esquivando de tudo e qualquer serviço que apareça, e enquanto a gente não desperta para o Evangelho de Jesus, os serviços vão aparecendo de maneira quase imperceptível.
são assim, através dos afazeres domésticos, são através dos empregos, das chamadas de emprego que vão aparecendo, mas na verdade são convites, né, que vão aos poucos criando a ideia de responsabilidade, de pontualidade, de disciplina na pessoa, para daqui a pouco a pessoa ter acesso ao Evangelho lá na frente e aí sim jogar essa pontualidade, essa disciplina toda no trabalho do Evangelho. Então a gente vai percebendo, e quando fala trabalho do Evangelho, não significa de forma alguma se tornar um religioso. Quando vai falar de Evangelho, a gente vai colocar assim, o que significa ser uma pessoa evangélica? Significa ser uma pessoa que estou buscando dentro do Evangelho de Jesus a regra de conduta para a minha vida. Estou buscando pautar aquilo ali, mas acima de tudo, no exemplo, muito mais do que nas palavras, no disse-me-disse, nas discussões doutrinárias. Jogar para as palavras, porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor darão o reino dos céus, só aqueles que praticarem aquilo que ele está dizendo ali, na verdade. Né? Então, a gente fica vendo aqui, olha só, não dispõe de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. E o outro fala assim, sei que o caminho permanece Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. Olha a diferença de um para o outro. E, gente, fatalmente, a gente vai encontrar coisas na nossa vida que a gente utiliza a conjunção de uma maneira e coisas que a gente utiliza da outra. Eu, por exemplo, já teve alguns trabalhos que eu falei, não, esse trabalho eu não me sinto preparado para isso. Quando eu coloquei essa sentença de que eu não me sinto preparado para isso, eu depois fiquei pensando, falei, poxa, eu simplesmente me condenei a não obter esse tipo de conhecimento, porque eu posso falar assim, ó, não estou preparado, mas vou fazer o possível. Aí sim, ó, teve a boa vontade, teve realmente a iniciativa. As coisas vão acontecendo. Mas quando você coloca assim, não me sinto preparado para isso, você já sentenciou para o universo que você não quer realmente, você não está no momento certo para aquilo ali. E o livro nosso lá tem uma sentença logo no início que fala, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Enquanto ele não estiver pronto, ele vai ficar utilizando essa conjunção mais sempre do outro lado. O primeiro ele vai galgar a montanha da decisão, e o segundo, próprias fraquezas, né? O segundo, o descanso no vale profundo da experiência inferior. O descanso no vale profundo da experiência inferior. Reconhece as graças do mestre, mas prefere furtar-se a ela. Né? Aí coloca aqui, o primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. Porque, gente, o convite que a gente faz, por favor, permitam-se dar o primeiro passo. É esse convite que a gente faz, é simples. O que seria dar o primeiro passo? Procure a instituição religiosa que está mais dentro da afinidade, do gosto de vocês, mais próxima de vocês, e não se limitem a essa instituição religiosa somente para assistir missa, culto ou a palestra espírita, dentro da nossa realidade aqui de cristãos, a grande maioria de nós. Você vai chegar lá, vai assistir falando, então como é que eu faço para ajudar também? Aí sim, você vai começar a ouvir e colocar na prática aquilo que você está ouvindo. E trazer também para dentro do lar, porque na verdade a gente tem que colocar na prática o tempo todo, na vida em família, na vida profissional e na vida religiosa. Né? Mas ele coloca aqui para a gente, né? Lembremos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido no momento mais complicado de sua vida, que teve muitos momentos complicados. Primeiro, ter ficado cego 3 anos, depois a desconfiança de ambos os lados, depois a rejeição daqueles que eram judeus e viram que Paulo se tornou um cristão, depois as traições que aconteceram também, a sua prisão, o tempo todo que ele ficou preso em Roma, esse momento que ele foi apedrejado, e ele estava o tempo todo falando, eu posso não estar encontrando o caminho agora, mas eu estou confiando, estou com fé em Jesus, e a gente tem que ser assim o tempo todo em todas as coisas da nossa vida. A gente tem que fazer por onde, brigar, né, também, né? A gente tem que estar colocando as nossas energias em movimento, não ficar aqui, como ele diz aqui, descanso no vale profundo da experiência inferior. Não, já cheguei até aqui Deus nos amparou, então agora vamos continuar seguindo. E a partir de agora continuar buscando, porque na verdade a frase que fica pra gente é assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. A gente só tem que definir agora quem é aquele que a gente vai escolher para nos fortalecer. Se é a preguiça ou se é o nosso mestre incansável
Esse que é o símbolo maior do amor. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.